Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Letícia Biguete Savenhago, psicóloga, jornalista e apresentadora do Pode Contar, um podcast onde as pessoas contam suas histórias, suas ideias, seus projetos e podem contar comigo também, uma voz amiga e uma escuta ativa. E hoje, gente, o nosso Pode Contar está muito especial. Eu vou ler um texto para contextualizar nossa convidada e para também já adiantar para vocês que é uma homenagem aos professores, porque, afinal de contas, outubro comemora-se o Dia do Professor, né? Então, vamos lá. Ser professor é ter a honra de ensinar alguém. Como disse o educador e escritor Rubem Alves, é um exercício para a imortalidade. A gente ensina e continua a viver na pessoa a qual ensinamos. Quem aqui não tem a lembrança de um professor? Todos nós temos imortalizados no compartimento das nossas boas lembranças um professor, uma professora. Eu tenho os meus e já sei que os meus filhos também já têm os deles. Inclusive, uma dessas professoras que eu tenho certeza que já está imortalizada no coração dos meus filhos é a Michele, minha convidada de hoje no Pode Contar, que também é pedagoga e formadora de professores. É daquelas pessoas que fez da profissão uma missão, que vai muito além do momento presente de uma sala de aula. E é eternizando-se no pretérito perfeito das boas lembranças que ela faz com que a nossa eterna criança aprendiz sempre lembre-se e imortalize essa pessoa nas suas ações e também missões. Mi, obrigada pela presença. Estou muito feliz de ter você aqui. É uma honra recebê-lo e eu tenho certeza que eu vou guardar esse momento na minha caixinha de boas lembranças. Muito obrigada, eu estou muito honrada de estar aqui, na verdade, e emocionada com as suas palavras. A Alegre e o Lourenço moram no meu coração e eu fico muito feliz de saber que eu estou eternizada no coraçãozinho deles também. E no meu também, né? No seu também. Que delícia, é tão bom isso, né? A gente revive, né, através dos professores dos nossos filhos, a relação que a gente também teve com os nossos professores. Sim. Então, falando nisso, eu quero saber, já pode contar se você tem algum professor ou professora eternizados no seu coração. Eu tenho 4 professores, 4 educadores que fizeram parte, assim, da minha vida, cada um de uma maneira muito específica, cada um em uma área específica. Então, assim, voltando lá atrás, a primeira educadora que me marcou muito, na época a gente ainda chamava os professores, né, de tio, tia, é a tia Nilceia. Ela foi minha professora do que a gente chama hoje de primeiro ano, que era o antigo pré. E a tia Nilceia, ela era muito doce, assim. Eu fazia vários desenhos dela. Eu lembro da minha mãe vendo, assim, os desenhos e perguntando quem era. E não era minha mãe, era minha professora. Ai, mamãe, a tia Nilceia. E ela me marcou muito, assim, com a doçura dela. E eu lembro que eu tive uma adaptação difícil. Eu era muito, muito ansiosa no pré, porque eu tinha acabado de mudar de escola, eu tinha vindo de uma escola que era muito próxima da minha casa, era uma escola pequena, e eu fui para uma escola grande, e ela, assim, me acolheu muito. Eu lembro que eu ficava muito ansiosa, eu passava a mãozinha, assim, ó, para colocar o cabelo atrás da orelha, que chegava a machucar, assim, a minha orelha, de tão ansiosa que eu tava naquela jornada de uma escola nova, uma escola Tudo grande. Diferente, né? E ela me acolheu, então ela me marcou muito nesse sentido. E é tão bom quando a gente tem um apoio, né, no professor, assim. Sim. Cada educador, ele vai ter uma marca, né? Assim, trabalhando com a formação de professores, a gente percebe que os educadores, eles têm cada um tem uma característica, né? Sim, tem um forte, assim, uma coisa que é marca deles. E é legal quando eles sabem usar isso, né? Os talentos, as habilidades, né? As características em prol do ensino mesmo, né? Exatamente. Do aprendizado. Exatamente. Então, a tia Nilceia. Tia Nilceia. Depois eu tive uma professora de estudos sociais, eu não me lembro dela, mas ela me marcou muito
no sentido, já a parte dela foi um reforço Você positivo não que ela lembra o fez. nome Não dela? lembro o nome dela, eu me esqueci. Mas ela me marcou demais, assim, a forma como ela conduzia as aulas dela, porque ela trazia um reforço positivo muito grande para nossa organização, anotação no caderno. E eu me lembro de que a gente ganhava estrelinha toda vez, se o caderno estivesse bem organizado, se nós tivéssemos usado canetas diferentes, enfim. Gente, é uma delícia, né? Não, Isso. é papelaria, né? Eu acho Ah, que ela que despertou isso, essa vontade de ter essa aí, canetas estrelinha, diferentes. era um Essa estrelinha me negócio. marcou. Eu também. Amava. Parabéns, 3 estrelinhas. Nossa. E ela trazia isso da anotação. Então, eu, hoje, adulta, a forma como meu caderno é muito parecido com como ela estimulava que os nossos cadernos fossem quando eu estava na terceira série, né? Assim, a forma como ela queria que a gente se organizasse e as anotações que eu fazia naquela época que ela me ensinou a fazer, elas me ajudam hoje a aprender e a guardar aquilo que eu aprendo, né? Então, algo Aham. que eu aprendi na terceira série, através de um reforço positivo, algo que ela fazia, assim, diariamente, que me marcou demais. Depois eu tive uma outra professora, uma educadora de língua portuguesa, da sexta série. A tia Vera. A tia Vera era brava. Lê, tia Vera era muito brava. Ela era muito séria. Eu lembro, assim, até do cabelo que ela usava. Só que a tia Vera, ela era uma professora que ela tinha uma clareza naquilo que ela ensinava muito grande. Então eu entendia aquilo que ela ensinava e tinha alguns jargões que ela falava pra Hum, gente que eu guardo até hoje. conta pra mim. Pode contar. Acentuamos todas as proparoxítonas. Ela falava muito e ela trazia assim, ela tinha uma repetição muito grande. Língua portuguesa é uma coisa assim que é uma matéria que ela ou você ama ou você odeia, né? E ela trazia, E como ela trazia depende com muita muito de quem clareza, te conta sobre a matéria, né? exatamente. Pra você amar ou odiar. É isso. E não é, como você diz, não é às vezes, não é só ser doce. Sim, É ser real, ser didático, né? Saber ter propriedade naquilo e ser você mesmo e ver exatamente. missão naquilo, né? Exatamente. Eu tenho conversado muito com estudantes, depois eu volto para o professor, mas vou fazer uma conexão. Tenho conversado muito com estudantes do middle e high school, da escola onde eu dou formação para professores. E para que eu possa dar uma formação para os professores, eu preciso entender também como as crianças aprendem. Eu tenho conversado muito com crianças mais velhas. E dentre essas entrevistas que eu tenho feito, eu conversei com uma estudante recentemente que ela falou assim para mim, falou, Michele, a professora tal, ela não é uma professora que ela engaja tanto em conversas com a gente e ela tem, assim, ela constrói uma amizade, assim, fora de sala de aula. Ela é uma professora que ela é séria, mas ela é tão organizada e ela sabe tanto daquilo que ela ensina que, assim, É a gente admirável. ama É ter aula com admirável. ela, porque a gente sabe que a gente vai entrar e a gente vai entender aquela aula, vai ter começo, meio e fim, a gente vai entender o porquê que a gente tá ali, o que a gente precisa fazer, o que a gente vai fazer com aquilo. Então, assim, às vezes não é só o professor E a que é super pessoa legal. tá dando o melhor de si, É né? isso, né? E ela, Do ela jeito do dela, mas jeito é o dela. melhor dela. E a gente Exatamente. percebe, e o aluno também percebe isso, e é isso que marca. E Às vezes você eles não lembra o nome, mas você lembra o como, né, a pessoa te tocou. tem uma frase que fala assim pra gente, né? Que muitas vezes você não vai lembrar do nome de uma pessoa, mas você nunca vai esquecer de como ela fez você se sentir. E professor é isso, né? Talvez você é o caso dessa educadora que me deu aula de estudos sociais. Eu não me lembro, eu lembro do rosto dela. Eu sou muito boa em fisionomia. Eu tenho um pouco de dificuldade com nomes, mas eu sou excelente com fisionomia. Eu lembro do rosto dela, das roupas que ela usava, mas eu me lembro exatamente como ela fez com que eu me sentisse, sabe? E por último, um educador do que eu tive de matemática. Ele me deu aula no não, sétima série e depois voltou a me dar aula no ensino médio. E eu tenho contato com ele hoje, Que na vida legal, adulta. E que até hoje bom. ele dá aula de matemática para geralmente cursinho. E eu tinha muita dificuldade em matemática. E é muito engraçado, porque quem me conhece hoje, as pessoas me procuram para saber como dar aula de matemática. As pessoas me procuram para dar aula de matemática. Só que eu era péssima.
eu fui muito bem em matemática até, assim, a quinta série. Depois, teve alguma coisa que eu Um perdi. trauma. Teve algum detalhe Os que... traumas da matemática. Exatamente, que assim, caiu por terra. A matemática virou minha maior inimiga. E ele trouxe a matemática de um jeito diferente. Então, assim, a paixão. Ele tinha algumas características. E aí, voltando a falar sobre professores, né? Eu falei primeiro sobre uma professora do pré, muito doce, né? Característica de professores de educação infantil, começo de ensino fundamental. Uma educadora de reforço positivo, características de meio de ensino fundamental. Uma professora brava, características de professores ali de Fundamental 2, eles são mais firmes, assim, de sexto a sétimo ano. E um professor que era extremamente apaixonado pelo que fazia, amigo da gente, Empolgado. conversava empolgado, ele era engraçado, ele contava piada, ele fazia piada com matemática, que é a característica de professor de ensino médio. Então, cada professor tem a sua característica e a encaixa idade bem. É. com a qual eles se encaixam melhor. E o Renan Tadini, Renan, isso é pra você, Renan. Muito obrigada. E o Renan transformou minha relação com a matemática, assim, a paixão com a qual ele ensinava matemática me fez pensar, meu, não é possível que uma pessoa fala sobre uma coisa da forma como ele fala e essa coisa é chata, não pode ser, né? Então ele transformou minha relação Que com a maravilhoso, matemática. né? Que inspiração para quem é professor, né? Sim. Esses exemplos que você tá dando. E me marcaram completamente, Inclusive, assim. eu vejo um pouquinho de cada um em você mesmo, como professora, que você foi professora dos meus filhos, né? Da Alegre e do Lorenzo, da Alegra durante a pandemia, Sim. que foi assim, super desafiador. Olha, eu já ficando emocionada, porque você, tipo, ajudou demais a gente, Mi. Então, assim, eu vejo isso, porque eu tive dócil, organizada, firme e entusiasmada, né? Ali naquele momento difícil que a gente passou, que, né, foi a perda do meu pai e tudo mais. E você, assim, gente, eu falava, meu Deus do céu, como que nós vamos fazer? Então, tipo, que missão bonita que vocês tiveram, né? Porque vocês seguraram muita coisa ali. Foi uma fase muito difícil, né, Lê? Para todos Nossa. nós. Pra gente, adulto, e muito mais ainda para as crianças, né? Que não estavam entendendo o tamanho daquilo que a gente estava vivendo. E Não, que gente, foi tirado tudo aquilo que para Não, e eles era aí você fazia os normal. vídeos, né? E falava, vamos aprender a editar. E aquilo, gente, foi tão bom pra mim. Foi assim, uma das coisas que me ajudou a me curar na pandemia, né? Porque eu falava, Sim. eu vou fazer vídeo pra mandar pra professora, que era a lição de casa, né? Os vídeos. Vocês fizeram alguns projetos super legais em casa, né, Lê? A gente Nossa. trabalhou design thinking e vocês Nossa, fizeram, não, era o que me desenvolveram um salvou. produto. Aquilo me salvou. Teve um vídeo super legal que vocês fizeram uma proposta com máscara, sabão, álcool em gel e distribuíram no condomínio. Foi muito legal. Aquilo, sabe, foi maravilhoso, porque a gente começava a ver sentido em ficar em casa, né, em ter alguma coisa para ser útil, para criar. Então foi maravilhoso e eu vejo assim essas características que você acabou de citar, né, dos professores que você teve, realmente você eternizou e transformou isso em missão e ajudou muita gente, ajuda ainda. Por isso que eu falei no começo que eu acho que com certeza você está guardada nas boas lembranças, né, do pretérito perfeito, que é o tempo das boas lembranças, né? Que é aquele passado que a gente tem saudade, que é que continua. Eu acho que você vai ficar marcada assim na nossa vida. Que bom. E qual é a tua missão? A gente falou tanto de missão aqui, que missão que você enxerga vendo, assim, se vendo como professora? Eu acredito que deixar uma marca, um pedacinho de você, né, na criança, fazer com que ela se apaixone por aquilo que você tem paixão, e trazer para ela a leveza da vida, né, a empatia pelos amigos, o viver em comunidade, o amar o nosso mundo, o nosso planeta, e assim trazer para a criança que aprender é legal, que ensinar é legal, que eu posso fazer a diferença. E assim, eu acho que o deixar hoje, a né, marca, né? e a missão do professor não é passar informação, né? Não.
Principalmente em tempos de internet, de Google, que tá tudo ali, os dados estão ali, acessíveis, né, para todo mundo, porque hoje Exatamente. todo mundo quase tem um celular, uma internet. Então, você quer saber um número, você vai até ali e vê. Exatamente. Eu acho que a missão é você trazer o prazer de aprender, o prazer de pensar, de desenvolver uma opinião, um pensamento É crítico, isso. né? E se entusiasmar com isso, de fazer essa troca de dados na tua cabeça mesmo, né? É Fazer isso. essa É muito mais aquilo conexão que. Isso. interna. É muito mais aquilo que você faz com aquilo que você sabe, né? É, Então, é, eu acho que a maior dificuldade hoje dos educadores que deixaram o tempo passar, né, e não fizeram nada com o tempo, é engajar essas crianças que têm acesso a tantas informações de maneira tão rápida na ponta do dedo, né, no celular. E quando a gente quando o professor ele é só uma fonte de informação, realmente está obsoleto. Eu não preciso de uma pessoa me dando informações nenhuma, né? Eu tenho essa informação na ponta do meu dedo. É realmente o que eu faço com essa informação. É o pensamento crítico em relação a essa informação. São os problemas que eu resolvo com aquilo que eu sei, né? Hoje, o mundo é do design. O mundo é solucionar problemas, né? Quais são os problemas que eu estou e o solucionando com as jeito que informações que eu você tenho? soluciona, né? Porque tem gente que soluciona reclamando, resmungando, e tem gente que soluciona curtindo aquilo, embora seja desafiador, mas é prazeroso ao mesmo tempo, porque é um desafio que vai agregar para você, né? É uma loucura falar isso, né? Mas assim, os bons solucionadores de problemas olham para problemas como oportunidades, É. né? Então, se a gente pensa assim nas pessoas que Steve Jobs, né, Mark Zuckerberg, eles transformaram situações que podiam ser um problema para eles ou que eles encontraram ali uma oportunidade para criar alguma coisa que solucionasse um problema e que virasse um produto. E o mundo hoje é das startups, né? É. E a gente tem visto cada vez mais jovens solucionadores de problemas que têm, assim, ficado, né, criado startups para resolver problemas e de uma E idade muito como que o nova. professor hoje, você, uma formadora de professores, né? Como que você orienta esses professores para que eles tenham esse tipo de ensino? O que que eles precisam ter? Que habilidades que eles precisam desenvolver? Bom, primeiro de tudo, e isso é imprescindível, o professor tem que estar sabendo o que está acontecendo no mundo hoje, né? Então, tem que estar Inteirado, atualizado, tem que estar informado, sabendo o que está engajado. acontecendo, né? Eu não posso ignorar os sinais que eu estou vendo, por exemplo, a inteligência artificial. Eu não posso ignorar os sinais que estão aparecendo, as coisas que vão acontecer de agora em diante, né? Então, a gente fala, né, hoje na educação sobre futures thinking, como eu vislumbro o meu futuro e como isso pode ser uma forma de eu olhar para o futuro e desenvolver coisas para o futuro, enfim. Então, um professor atualizado, né? Um professor que não trate a criança como uma folha em branco, que você vai colocar as informações lá, ele vai pegar aquelas informações e vai passar numa prova. Se você fizer isso, você não está preparando essa criança para solucionar problemas, né? Você está preparando essa criança para resolver provas. Se eu olho para a criança como um solucionador de problemas, eu quero sim, mesmo que respeitosa, uma criança que seja questionadora, né? Por exemplo, usando a metáfora do papel em branco, é você ver que a criança é um papel em branco, mas você falar, ó, existem essas e essas informações, faça você mesmo o seu desenho. Exatamente. É muito mais fácil o seu desenho mostrando aquilo que você está sentindo do que pinte esse desenho dentro das linhas, Isso. sabe? É assim que eu desenho uma casa. É assim que eu desenho uma flor. Então, essa é uma, né, uma metáfora que traz isso. Mas é exatamente isso. É você olhar para essa criança e, assim, por vezes a gente... E a criança precisa entender os limites, mas por vezes a gente enxerga uma criança questionadora como uma criança desrespeitosa. Ela precisa entender o limite daquilo que é respeito, daquilo que é desrespeito. Mas a gente não pode querer que a criança não seja questionadora pensando que isso é desrespeito. Porque a criança precisa ser questionadora, né? O pensamento crítico, ele vem dessa vontade de entender o mundo, né? O questionamento vem de, não, mas por que isso? E esse porquê isso, eu entender o porquê isso, é onde eu entendo
assim, lá na frente, o porquê isso, sabe? Tem uma história muito engraçada, e eu levo isso pra minha vida, que meu avô me contou quando eu era pequena. Ele falava assim, Michele, você precisa entender o porquê que você tá fazendo uma coisa. Você não pode ir lá e fazer, a pessoa te manda, você vai lá e faz. Ele fala assim, ó, tinha uma história da senhora que fazia o peixe, ela cortava a cabeça e o rabo. E aí, toda vez que ela ia cozinhar o peixe, ela ia lá e cortava a cabeça e o rabo. Ela foi ensinar a filha dela, ela ensinou a filha dela a cortar a cabeça e o rabo, e a neta dela também. E aí, um dia, a neta virou e falou assim, ó, vó, por que tem que cortar a cabeça e o rabo do peixe? Ela, pra mãe, né, primeiro. Não sei, vamos perguntar pra avó, que a avó que me ensinou a fazer assim. Ô, mãe, por que precisa cortar a cabeça e o rabo do peixe? Ai, não sei. E aí elas foram até a pessoa que ensina, que começou, que criou a receita do peixe, que cortava a cabeça e o rabo. E aí, essa bisavó virou e falou assim, ah, não, fia, é porque não cabia na assadeira. Então, assim, porque não cabia na assadeira, lá atrás, eu passei gerações cortando a cabeça e o rabo do peixe sem entender porque eu corto a cabeça e o rabo do peixe. Entende? Então, assim, quantas gerações a gente vai passar sem questionar as coisas? Porque lá atrás era feito daquele jeito, então eu vou continuar fazendo assim. A educação era feita assim lá atrás, então eu vou continuar fazendo assim porque ela era feita assim e é assim que eu entendo. Não, mas espera, por que eu faço assim? Qual é o propósito de educar desse jeito? E Né? hoje, né, considerando o Brasil imenso, um país com uma educação super defasada, com professores desvalorizados financeiramente, sem estímulos, como conseguir cumprir uma boa missão com esta educação? Lê. A verdade é que a educação, assim como qualquer profissão, eu acredito que ela tenha que voltar para o meu propósito, para o seu propósito. Então, assim, os desafios, eu, por exemplo, eu trabalho na rede particular. Eu acredito que eu dizer que eu entendo de forma integral os desafios dos professores da rede pública, por exemplo, seria hipocrisia. Cada um sabe aquilo que enfrenta, né? Mas eu acredito que se ele escolheu prestar um concurso, por exemplo, ele tinha um propósito ali atrás. Tinha uma razão de ser. Por que eu prestei esse concurso? Qual foi a minha motivação por trás disso? Qual é o meu propósito? Eu acredito que você voltar para o seu propósito é aquilo que te dá motivação nos dias mais difíceis. Os dias que você pensa em desistir, você tem que olhar para trás e pensar assim, não, eu sei por que eu tô aqui. Eu sei porque eu encarei essa jornada. Então, tudo volta para o seu porquê, para o seu propósito. E eu acho que essa é a maior dica, assim, de todas. E falando, assim, Porque uma o dica... propósito, né, quando você tem ele bem nítido, Sim, ele te faz ir além, né? Eu sei que é muito desafiador, é muito complicada a educação no nosso país, que pena. que pena. Mas a gente vê histórias maravilhosas, né? Sim. De professores de rede pública que se reinventam, que criam e que florescem, né? No meio de alguns desertos. E falando sobre o papel do professor, a gente tem um ditado popular que ele fala assim, que é necessário uma vila inteira para educar uma criança, né? It takes a village to raise a child. Se é necessário uma vila inteira, né? Um vilarejo inteiro para criar uma criança, qual é o papel da família, né? Então, assim, a família valorizando esse educador, a família olhando para esse educador com carinho e tanto a família quanto a escola trabalhando juntos no mesmo propósito faz toda a diferença. Então, nesse Dia dos Professores, eu convido, né, todo mundo aí que tem um filho numa escola, não só os professores, a olharem para o seu propósito, mas as famílias, para olharem para o professor com empatia, e entenderem que o propósito não é dele, é coletivo, né? O propósito é meu, o propósito é do professor, o propósito é do coordenador, o propósito é da família, é de todos nós, né? Todos nós. E a pandemia mostrou isso pra gente. Eu ia falar isso agora. A pandemia nos Você mostrou começou isso. a falar, eu falei, nossa, na pandemia nós fomos obrigados, né, a todo mundo ensinar um ao outro, principalmente os pais, as crianças, porque a gente tinha que fazer o papel em Sim. casa, né, muitas vezes, e foi maravilhoso por um lado. Sim, porque precisa ter uma extensãozinha, né? Porque se fica só na escola, perde o propósito.
perde por quê? Desconecta. Desconecta. Porque a E educação... para isso não precisa ter a valorização monetária. É uma questão de valores sociais que a gente precisa adquirir, valorizar e cumprir, É exatamente né? isso. E aprimorar cada vez mais a escola, fazer o papel dela de trazer os pais se abrirem para ir e juntos construírem uma educação boa, né? Sim. Dentro das condições de cada comunidade, de cada local, mas aquela questão do juntos somos mais fortes, que também ficou muito evidente na pandemia, Sim. nesse caso é maravilhoso. E a gente supera muitas adversidades quando a gente se une, né? Sim. E a escola, a educação, ela é feita para o mundo real. E como trazer a família, assim? Como que você dá a dica para o professor? Porque tem famílias que são resistentes, que às vezes não consegue assumir algumas responsabilidades e acaba projetando no outro, fala, o professor que não é bom, não é meu filho que não está conseguindo fazer conexões, não sou eu que não estou participando muito, é vocês que não estão dando conta. O que vocês fazem nessas horas? Bom, primeiro de tudo, todo mundo tem que ter empatia para os dois lados, né? Empatia do educador para com a família, para entender que realmente vai ter família que vai participar menos. Talvez a dinâmica familiar é diferente. E a empatia da família para com o educador. Mas eu acredito que uma forma da gente trazer as famílias para perto é a gente dando um propósito para aquilo que a gente quer convidar a família para fazer. Então, como a família pode colaborar com a escola, né? Poxa, como a Letícia, com toda a expertise que ela tem na parte de serviço social, na parte de jornalismo, ela pode contribuir com a escola e construir um relacionamento, porque é a ponte, né, o relacionamento entre as famílias e entre a família e a escola, que vem através do professor, né, é o que aproxima. Então é construir essa ponte. Primeiro de tudo, construir a ponte. É você estar lá e olhar para aquela família com carinho. Fazer disso parte da missão também. Exatamente. Construir a ponte não só entre você e a criança, mas entre você e a família. Reggio Emília é um exemplo incrível disso, né? Uma cidade que foi destruída na guerra e foi reconstruída, e escolas que foram reconstruídas através de famílias e professores, né? Então foi uma comunidade que reconstruiu a escola e que transformou o papel da escola na sociedade. A escola transformando a sociedade transformando a escola. Que então, no fim, né? Tá tudo junto e misturado. Exatamente. Hoje eu escutei uma frase de um estudante do 10º ano da escola onde eu trabalho, que ele disse assim, ele lendo um texto, e aí a gente perguntou para ele que palavra para você que aparece com mais força nesse texto. Ele falou mudança, transformação. Aí, por quê? Ele falou assim, porque eu tenho visto a escola mudar, assim como eu tenho visto a sociedade mudar, assim como eu tenho mudado. E a mudança faz parte do crescimento e isso é uma coisa que para mim é muito forte, assim, na identidade daquilo que a gente tem vivido. E ele tem 15 anos. Que bonito. Lindo, não é? Lindo. Eu fiquei muito emocionada. É um estudante que eu acompanho desde quando ele tinha 10 anos, então eu fiquei muito emocionada. Ni, muito obrigada. Eu amei. Eu adoro falar de ensino, adoro conversar com professores. Acho que também porque minha mãe foi professora, né? Então eu tenho essa empatia, né, por vocês e essa admiração e sempre vou ter. E acho que a missão de um professor realmente é transformar e salvar vidas. Vocês salvam vidas. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito gostoso. Amei.